Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos aqui. Vamos começar o nosso culto de estudo bíblico online, com a participação dos queridos e amados irmãos. Hoje é quinta-feira, é dia de estudo da Palavra do Senhor. Então nós vamos começar o nosso estudo, mas antes nós vamos fazer a leitura do Salmo 125, uma leitura devocional para essa noite, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Curva sua cabeça, querido, nós vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que estamos aqui mais uma vez para estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe ricamente, que o teu Espírito venha falar ao nosso coração, possamos aprender ricamente a tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico. No último estudo bíblico da quinta-feira, que foi a Quinta-feira Santa, nós falamos da Santa Ceia do Senhor, da substituição da comemoração da Páscoa para a celebração da Ceia do Senhor, quando Jesus, na celebração da Páscoa com seus discípulos, ele substituiu aquele ritual judaico e estabeleceu uma nova aliança, um novo memorial, um novo ritual para que uma nova ordenança para a sua igreja, que a igreja deveria estar observando esse memorial, essa ordenança até a sua volta. Então a gente explicou direitinho aos irmãos, né, com relação à relação entre a Páscoa e a Ceia do Senhor. Hoje nós vamos voltar àquele assunto que nós estávamos estudando, que é a doutrina de Deus. Né? Na quinta-feira retrasada, a gente viu quem é Deus. Então a gente estudou um pouquinho sobre quem é Deus. Então hoje a gente vai retomar esse estudo e agora com um novo tópico, o tópico desta noite. E é um tópico que os irmãos já conhecem, visto que a gente está fazendo só uma retrospectiva, né, uma recapitalização das doutrinas principais da Palavra de Deus. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa noite sobre os atributos de Deus. Quais são, o que são, quais são, o que é os atributos de Deus. Então, a gente convida você para estar conosco nesse estudo bíblico da Palavra do Senhor a partir de agora. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ao estudo. Bem, irmão, nós vamos agora para o nosso estudo da Palavra de Deus. A gente vai ter aqui na nossa tela o tema de hoje da nosso estudo bíblico. Vamos retomar aí aquele estudo sobre a doutrina de Deus. Doutrina de Deus. A gente já começou a falar sobre a doutrina de Deus quando a gente falou sobre Deus, né? Quem é Deus, aquelas definições que a gente deu sobre Deus na aula retrasada, quinta-feira retrasada. Na quinta-feira passada, como foi a quinta-feira santa, a gente falou sobre a Santa Ceia do Senhor, né? Quando Jesus Cristo ele substitui a celebração da Páscoa pela celebração da Ceia do Senhor. Então a gente viu aí essa relação de substituição da Páscoa pela Ceia do Senhor. A gente viu isso quinta-feira passada. Hoje a gente retoma o nosso tema principal, a doutrina de Deus, e hoje a gente vai ver o tópico, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é atributos de Deus.
Então, a teologia sistemática, ela costuma definir os atributos de Deus como as qualidades atribuídas ao caráter divino. Então, dentro da teologia, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter de Deus que nos ajudam a entender quem é Deus. Então, a gente entende um pouco a respeito da pessoa de Deus, das suas ações, através dos atributos de Deus, das qualidades de Deus. Dentro da teologia ainda sistemática, essa doutrina chamada de atributo de Deus também são chamados de qualidades de Deus ou perfeições de Deus. De modo que essas expressões são sinônimas. Né? Então, se eu falar atributos de Deus, qualidade de Deus ou perfeição de Deus, nós devemos entender isso como expressões sinônimas, ou seja, está se referindo à mesma coisa, aqueles atributos, aquelas qualidades que pertencem a Deus e que nos ajudam a entender um pouco a respeito da pessoa de Deus, da pessoa divina. Portanto, nós vamos nos concentrar então nesse tópico agora, ou seja, as perfeições de Deus, as qualidades de Deus, ou como nós costumamos chamar dentro da teologia sistemática, os atributos de Deus. Mas antes de a gente entrar nos atributos de Deus, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a gente tem que entender que esses atributos de Deus, eles não descrevem plenamente quem Deus é. Os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é, né? Plenamente, ou seja, de forma completa, total, absoluta. Então a gente precisa entender isso. Né? Quando eu estudo os atributos de Deus, ao estudar esses atributos vão me descrever plenamente quem é Deus? É evidente que não. Então Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Não é que Deus não possa ser entendido e compreendido. Ele é entendido e é compreendido. Para isso que ele enviou a sua palavra, a sua revelação. Mas a gente não pode entender de forma plena e compreensível, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Nós somos limitados e Deus é ilimitado. Então, aquilo que é finito, aquilo que é ilimitado, não pode compreender plenamente aquilo que é ilimitado, aquilo que é infinito. Então, nós conhecemos a Deus apenas com base, né, naquilo que Ele resolveu nos revelar. Então, o que é que a gente sabe de Deus? É aquilo que Ele resolveu nos revelar através da sua palavra. Então, plenamente a gente pode compreender ou pode descrever? Não, plenamente não, mas a gente pode, através do estudo dos atributos de Deus, baseado naquilo que Ele revelou na sua palavra, podemos ter uma certa compreensão de quem Deus é. Portanto, a gente também fala que há muito mais sobre Deus que nós não conhecemos. Por quê? Ou porque o nosso intelecto não consegue compreender, aí a questão da finitude do ser humano, né, da limitação do ser humano, ou porque ele, Deus, simplesmente não revelou. Então tem coisas a respeito de Deus que muitas vezes a gente pergunta, às vezes as pessoas fazem pergunta na igreja, né, pastor, isso aqui, isso, aquilo, outro, tal, e Deus, como é que é assim? Então tem coisas que Deus não revelou, simplesmente não está na palavra de Deus, ele não quis revelar. Então, tem muito mais coisas sobre Deus, além desses atributos que a gente vai estudar? Sim, mas a gente não pode conhecer totalmente, porque o nosso intelecto não é capaz de compreender, de entender isso aí de uma forma completa, de uma forma plena. A gente vai também ter algumas indagações a respeito de Deus, mas a gente não vai ter resposta, porque simplesmente algumas coisas Deus não revelou na sua palavra. Então, aquilo que Ele não revelou, nós não podemos conhecer, evidentemente. Então, isso é muito importante antes de a gente começar a estudar os atributos de Deus. Outra pergunta importante que se pode fazer nesse momento é: qual é a importância de se estudar os atributos de Deus? Por que é importante estudar os atributos de Deus?
Ora, é importante porque quando nós estudamos os atributos de Deus, mesmo a gente não tendo essa compreensão plena e completa, mas nós podemos vislumbrar, né, perceber de vislumbre, né, o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem ele é e como ele é. Então a gente não pode entender plenamente, completamente, o ser de Deus, o caráter de Deus, mas a gente pode vislumbrar o seu caráter, a gente pode ter uma certa visão desse caráter de Deus, dessas perfeições de Deus, e saber quem ele é e como ele é. E, consequentemente, a gente sabendo quem ele é e como ele é, nós podemos adorá-lo e atribuir-lhe glória a ele de uma forma mais apropriada e consciente, sabendo em que nós temos crido, como diz o apóstolo Paulo, né? Pois eu sei em quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Diferentemente daquela mulher samaritana, né, quando conversou com Jesus a respeito da adoração, e ela diz, olha, nossos pais adoraram aqui nesse monte, os judeus dizem que é para adorar lá em Jerusalém, e Jesus diz assim, olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E aí ele fala, né, que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, se nós não conhecemos, se nós não temos pelo menos um vislumbre do caráter de Deus, de quem ele é e como ele é, a nossa adoração vai ser vai ser uma adoração muito consistente ou apropriada. Então, a importância de estudar os atributos de Deus é porque, em conhecendo os atributos de Deus, sabendo quem ele é e como ele é, podemos adorá-lo e dar-lhe glória e prestar a ele culto de uma forma apropriada e consciente. Então, isso é a importância de se estudar os atributos de Deus. Outro aspecto, antes da gente falar dos atributos de Deus, é com relação aos erros na interpretação dos atributos de Deus. Então, nós observamos que existem algumas pessoas que, por não compreenderem, não compreenderem adequadamente os atributos de Deus, eles acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras. Então, a gente precisa compreender plenamente, adequadamente, não plenamente, mas adequadamente os atributos de Deus, para que a gente não acabe incorrendo em erros de interpretação das Escrituras e erros gravíssimos de interpretação das Escrituras. Portanto, algumas pessoas, elas acabam priorizando um dos atributos de Deus em detrimento de outro atributo. Isso é muito comum e faz com que haja uma confusão com relação aos atributos e às qualidades, às perfeições de Deus. Um dos exemplos que a gente mais percebe é essa relação justiça e amor de Deus. Deus é justiça ou Deus é amor? Então, são duas perfeições de Deus, ou seja, são dois atributos de Deus. A justiça, Deus é justo, plenamente justo, ele não pode ser injusto. E o amor, ele é amor, ele tem amor, ele ama as pessoas. Então, algumas pessoas confundem aí e acabam dando uma certa ênfase ou priorizando um atributo e esquecendo do outro. Então, essa questão aí pode levar ao aparecimento de heresias e de compreensões equivocadas da doutrina da salvação. Por exemplo, é muito comum quando se dá essa prioridade à questão do amor de Deus, se incorrer na heresia que a gente chama de universalismo. Universalismo. Ou seja, se Deus é amor, então ele não vai condenar ninguém, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Então, no fim, Deus vai salvar todas as pessoas, todos os seres, inclusive o diabo e os seus anjos. Então, essa doutrina baseia-se nessa prioridade exacerbada do amor de Deus, esquecendo-se que Deus tem outro atributo que se chama justiça. Então, ele é justiça e ele é amor. Então, a gente precisa equilibrar essas visões dessas atribuições de Deus, dessas qualificações de Deus. Justiça, ele é justo, todo justiça, ele também é amor. Então, quando a gente não consegue equilibrar isso aí, a gente acaba incorrendo em gravíssimos erros de interpretação e levando mesmo até a questões de heresias
né, como é a questão do universalismo. No final das contas, no fim de tudo, todos serão salvos, né? É aquela expressão que a gente diz, né? No final, acabam todos se salvando, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que Deus irá castigar aqueles que rejeitam o evangelho e a sua palavra e irá, de uma certa forma, premiar aqueles que o receberam, que são dele e que são povo do seu pasto, são povo do seu rebanho. Então a gente precisa entender bem isso aí para que a gente não incorra em alguns erros de interpretação. Ok, queridos? Bem, isso, colocando essa parte introdutória aí, a gente vai então para o estudo dos atributos de Deus. A gente já viu o que são os atributos, para que serve, qual a importância, né? Alguns erros que a gente precisa evitar a respeito dos atributos de Deus. E a gente agora então parte para o estudo completamente, né, o estudo propriamente dito, né, dos atributos de Deus. Então, os teólogos, ou seja, a teologia, ela divide para didaticamente se tornar mais fácil de a gente entender a questão dos atributos de Deus. Eles dividem os atributos de Deus em duas categorias, aqueles que nós chamamos de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Incomunicáveis e comunicáveis. O primeiro, que são chamados de atributos incomunicáveis, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos que são exclusivos dele e ele não comunicou a mais ninguém. Ou seja, de uma forma mais simples, são atributos que só Deus tem, só ele tem, são exclusividades de Deus e ele não compartilhou esses atributos com mais ninguém, com mais nenhuma pessoa ou criatura no universo. Ou seja, são atributos exclusivos de Deus. Os outros atributos, que são chamados de atributos comunicáveis, são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Ou seja, ele tem e ele compartilha esses atributos em certa medida, não plenamente, porque o homem é finito, né, limitado, mas ele compartilha esses atributos com o homem. Esses atributos comunicáveis que Deus compartilha com o homem, eles foram impressos no ser humano, né, na criação da humanidade. Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus criou e fez ele a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, né? Deus os fez, né? Macho e fêmea, homem e mulher, Deus os criou segundo a sua imagem. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, essa imagem e semelhança de Deus são esses atributos que são de Deus e que Deus comunica também ao homem. Ele não comunicou esses atributos aos animais, né? Não comunicou aos peixes, etc., mas ele comunicou ao homem. Por isso que o homem é chamado de a imagem e a semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus comunicou alguns dos seus atributos aos homens. No próximo estudo da quinta-feira, a gente vai dar uma ênfase maior a esses atributos, chamados de atributos comunicáveis. São aqueles que Deus tem e que Deus implementou no ser humano quando da criação, tornando assim o homem a sua imagem e semelhança. Mas agora, hoje, a gente vai se concentrar nos atributos chamados incomunicáveis de Deus. E os irmãos conhecem, aqui é apenas uma revisão que a gente está fazendo, né? Enquanto a gente está na pandemia do coronavírus, estamos em quarentena, confinados, né? Então a gente está fazendo uma revisão aí das principais doutrinas da palavra de Deus. Bem, quais são? Existem muitos Deus não revelou, alguns estão revelados na sua escritura. Desses atributos incomunicáveis, ou seja, atributos exclusivos de Deus, só Deus tem, a gente vai falar sobre oito atributos, ok? Então a gente começa com o primeiro. O primeiro atributo é chamado de eternidade. Quer dizer isso? Deus sempre existiu. Isso quer dizer também que ele não foi criado por ninguém e que ele está acima de qualquer limitação de tempo.
A gente tem esses versículos que estão aí na tela, né? O Salmo 90, verso 1 e 2, o Salmo 102, o verso 12 e 2 Pedro 3,8. Tratam dessa eternidade de Deus e dessa ilimitação de Deus. Deus não está limitado no tempo. Ele não tem começo nem fim e ele existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus só existe a eternidade. Então, a sucessão de tempo, passado, presente e futuro, essa sucessão desses momentos existe apenas para o ser humano. Para Deus, não. Então, Deus não está limitado a essa sucessão de tempo. Para Deus, tudo é presente e tudo é eternidade. Então, passado, presente e futuro não existe para Deus. Por quê? Porque ele não está limitado ao tempo e a essa sucessão de momentos do tempo que nós, como seres humanos, estamos limitados. Nós temos aí esses 3 versículos, Salmo 90, 1 e 2, Salmo 102, 12 e 2 Pedro. A gente vai dar uma olhadinha nele para a gente ter uma compreensão melhor a respeito desse tema aí, eternidade. Salmo 90, que é aquela oração de Moisés, né? Verso 1 e 2, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, olha aí, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, para Deus não há limitação. Ele sempre existiu, eterno. Para ele não tem passado, presente, futuro. Para ele tudo é eternidade. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 1 e 2. Esse é o salmo que foi escrito por Moisés, né? Salmo muito bonito que ele escreve aí sobre a majestade de Deus e a transitoriedade do homem, né? A diferença, Deus é eterno e o homem é limitado, é passageiro. Salmo 102, verso 12 diz: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Mais uma vez, exaltando ou destacando aí que Deus é eterno, Deus permanece para sempre. E esse versículo de 2 Pedro 3,8, que muita gente ainda faz muita confusão a respeito dele, fala aí que Deus não está limitado a essas categorias de tempo humano. E o texto diz assim, o versículo, né, está na tela aí, os irmãos estão acompanhando. Há todavia, irmãos, há todavia uma coisa, amados irmãos, que não deveis esquecer. Então, Pedro está alertando os irmãos a não esquecer desse fato, né, desta verdade bíblica. Que para o Senhor, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus não há essa limitação de tempo, né, que existe para nós. Para nós, sim, uma diferença muito grande, né? 1000 anos para 1000 dias, né? A gente até faz comparação menor, né? 5 anos, 10 anos não são 10 dias, não são 5 dias. Para a gente, esse tempo é mais longo, mas para Deus, que é eterno, isso não existe. Então, esses versículos enfatizam, então, esse atributo de Deus que a gente chama de eternidade. O segundo atributo que a gente vai falar hoje é o atributo da autoexistência ou independência. Ou seja, Deus é autoexistente, ele existe por si mesmo, ou seja, ele não necessita de nada, nem de ninguém, para existir e para continuar existindo. Ou seja, ele não depende de ninguém fora dele mesmo para ser aquilo que ele é. Isso se chama autoexistência ou independência. Evidentemente que esses atributos, essas qualidades de Deus, elas se interrelacionam entre elas, né? Elas se mesclam entre elas se revelam uma com a outra. Então a gente percebe que essa autoexistência de Deus ela está diretamente ligada àquele outro atributo que a gente viu, que é a eternidade. A eternidade se liga com a autoexistência. E a gente tem alguns versículos, né? Como Êxodo 13, 14, o Salmo 90, 1 e 2, que a gente já leu, e o texto de João, capítulo 5, versículo 26. A gente vai ver só esses 2 versículos, Êxodo 3, 13 e 14,
e João 5,26 falando dessa autoexistência de Deus, ou seja, Deus não depende de ninguém nem de nada para existir, ele existe por si mesmo, por isso é que ele é eterno, então aí há uma relação, né, com o outro atributo que ele tem, que é a eternidade. Então vamos ver aqui o versículo, Êxodo 3, 13 e 14, diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então aqui é aquele texto do chamamento de Moisés, né, para libertar o povo do Egito, para ele ir a Faraó e libertar o povo. E Moisés começa a colocar algumas desculpas, né, para não aceitar esse serviço. E ele diz: olha, quando eu chegar lá, o pessoal vai perguntar quem é o Deus, esse Deus que mandou você aqui, como é que é o nome dele? O que é que eu vou dizer? Então Deus diz: olha, diga, eu sou o que sou. Deus é aquele que é, ele é o autoexistente. Ele é aquele que existe e existe por si mesmo. Não precisa de nada nem de ninguém para existir. Então é isso que ele está querendo dizer quando diz: eu sou o que sou. Então esse é o nome divino revelado por Deus, né, a Moisés, que é muito sagrado para os judeus. Eles não usavam esse nome e, por não usar esse nome, perderam-se então a pronúncia. A gente não sabe como é que se pronuncia esse nome de Deus. Mas o sentido do nome é esse: eu sou o que sou. E em João 6,26 está escrito, né? Jesus falando: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, olha aí, vida em si mesmo quer dizer, ele não precisa de ninguém para poder existir, ele tem vida em si mesmo. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, ou seja, do mesmo jeito que o Pai é autoexistente, tem vida em si mesmo, o Filho também é autoexistente, ou seja, ele tem vida em si mesmo. Então, esse é um atributo de Deus que nós chamamos de autoexistência, ou, como também a gente costuma chamar, de independência. Amém, irmãos? Então, nós vamos para o próximo atributo de Deus, que é o terceiro, que é a imutabilidade. Imutabilidade de Deus. Deus não muda jamais. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e as suas promessas. Então Deus, ele não muda, ou seja, é a imutabilidade. Nós temos dois versículos aí, que é o versículo de Malaquias 3, 6 e de Tiago 1,17. Né? O que é que diz esse texto? O texto de Malaquias diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não pode mudar. Então ele é imutável. Então é esse outro atributo que é chamado da imutabilidade de Deus. Deus, ele não muda. Aí você pode estar perguntando: mas pastor, eu já vi alguns textos assim dizendo que Deus mudou, Deus se arrependeu, e não está havendo uma contradição aí nessas colocações na Bíblia quando diz que Deus mudou, Deus se arrependeu? Bem, a gente precisa entender uma coisa. E essa é uma observação importante que a gente precisa fazer. Inclusive, a gente já explicou isso, né, nos cultos de estudo bíblico na igreja, né, se você é frequentador assíduo, né, do culto de doutrina, do estudo bíblico, você já sabe por que isso, já sabe responder essa questão, já entende essa questão, porque a gente explicou e explicou várias vezes de forma que isso aí já deve estar muito já consistente na cabeça dos irmãos, né? Mas a gente vai dar só um vislumbre aqui para que você se lembre. Olha, é importante entender que qualquer tipo de texto ou
alteração que a Escritura pareça sugerir na ação de Deus, né, como ele se arrependeu, ele mudou, isso são apenas figuras de linguagem, é uma abordagem de figura de linguagem, para que nós humanos possamos compreender de forma mais didática o relacionamento de Deus conosco. Então, para que a gente possa entender isso aí, então se usa essa expressão humana, ou esse sentimento humano para Deus, que é a questão de se arrepender e de mudar. Mas isso é apenas uma figura de linguagem. Deus, na sua essência, no seu ser, no seu caráter, ele não muda, ele é imutável. Contudo, todavia, porém, em algumas situações, usa-se essas figuras de linguagem para mostrar que há uma certa mudança no comportamento de Deus, para que a gente possa entender. Mas ele, no seu ser, na sua existência, ele não muda, ele não pode mudar. Né? O texto que nós vimos aqui, o texto tanto de Malaquias, que Deus, o Senhor, não muda, como o texto de Tiago, que diz que em Deus não existe variação ou sombra de mudança. Ok, queridos? Então vamos para o quarto, que é infinitude. Talvez esse aí seja o que traz muita confusão, né? Difícil de entender a questão da infinitude. Ou seja, quando a gente fala de infinitude, está dizendo que Deus é infinito em seu ser. Então, isso a gente tem uma dificuldade de compreender a questão da infinitude. Né? Por quê? Porque a gente é finito. Então, a gente tem uma mente limitada. Então, a gente não entende muito bem o que é essa questão da infinitude. Ou seja, Deus ele não sofre qualquer tipo de limitação. Deus não está limitado a nada. A tempo, ao espaço, nada pode limitar Deus. A gente tem esses dois textos aqui que falam sobre isso, que é 1 Reis 8:27, Atos 17:24, né? Que falam aí, dão assim a entender para a gente que Deus não pode estar limitado de maneira alguma, nem pelo tempo, nem pelo espaço. A gente não pode prender Deus em um espaço, em algum lugar. Deus, ele não está limitado, ele é infinito. E talvez por isso é que a infinitude é um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão da gente, porque a gente tem uma mente finita, limitada, e a gente está tentando entender um Deus que é infinito e é ilimitado no tempo e no espaço. Vamos dar uma olhadinha no texto para a gente entender um pouquinho essa questão, né? 1 Reis 8:27 diz: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Olha aí, questão do espaço. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isso aqui é uma oração de Salomão, quando ele dedicou o templo, né? Ele construiu aquele suntuoso, belíssimo templo para a adoração de Deus, a casa de Deus. Mas Salomão, ele tinha a consciência de que ele fez aquele templo, mas aquele templo não podia conter a Deus. Né? E por isso que ele diz assim, Deus habitaria na terra, o céu e até os céus dos céus não podem conter a Deus. E aí Salomão diz, muito menos essa casa que eu edifiquei. Por quê? Porque Deus tem essa característica, tem esse atributo chamado de infinitude. Ele não tem limitação, ele não se limita nem ao tempo, nem ao espaço. O outro texto está em Atos 17:24-26, que é o discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, falando para os gregos. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Observe que há uma adequação, né? Há um encaixamento aí do que Salomão falou, né? Que Deus não pode ser contido, muito menos ele pode ser contido num templo feito por mãos humanas. E ele diz, Paulo ainda falando diz, nem ele é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De uma só pessoa, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então a gente vê aqui que há tempos
previamente estabelecidos e limites para a habitação do ser humano, mas não para Deus. Ou seja, Deus, ele não pode ser contido em santuários feitos por mãos humanas. Por quê? Porque ele tem esse atributo, essa perfeição, essa qualidade chamada de infinitude, ou seja, ele não é limitado. Ok, queridos? Vamos avançar então. Outra coisa que é importante falar sobre essa infinitude, e a gente percebeu aí, é que os estudiosos da Bíblia, né, os teólogos, eles entendem que a infinitude de Deus, ela também aparece revelada através de outros atributos. Então essa infinitude aparece também quando se está falando de outros atributos de Deus. Por exemplo, quando está se falando de onipresença, está presente também aí a infinitude. Quando se está falando de onisciência de Deus, aí também está falando sobre a infinitude. Quando está falando da onipotência de Deus, também está aí relacionado, revelado também a infinitude. Quando se fala da eternidade também de Deus, está aí também revelada a infinitude. Então esses atributos, eles se revelam uns com os outros, eles se comunicam um com o outro para revelar o caráter de Deus, né? Esses aqui são muito conhecidos: onipresença, onisciência e onipotência, que a gente vai tratar também nesse estudo, né, no segmento do estudo, né? E aí a gente vai então para a onipresença, né? O que significa a onipresença? Ou seja, mas aí também está a infinitude, também como a gente falou, ou seja, Deus não é limitado pelo espaço. Quando a gente fala em onipresença, é que a presença de Deus é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Ou seja, Ele não está assim, como dar um exemplo aqui, né? Deus está, 50% da sua pessoa está aqui na terra, 50% está no céu, não sei quanto está. Não. A sua presença, ela enche todo o universo e enche de uma forma plena, plenitude do seu ser. E isso a gente pode observar em alguns textos, mas a gente vai usar esse que é o texto mais clássico e também o mais conhecido e o que a gente consegue melhor entender, que é o Salmo 139, versos 7 a 10, que é um salmo de Davi. Salmo 139, verso 7 ao verso 10. Olha o que é que Davi fala a respeito da questão de Deus, e aí enfatizando esse atributo da onipresença. Ele diz assim, verso 7 a 10, Salmo 139. Para onde, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Olha aí, se suba aos céus, lá estás, plenamente. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha aí, está lá também, plenamente. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A presença de Deus está também lá de forma plena. E a tua destra me susterá. O que é que Davi está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu este salmo? Que Deus é onipresente. A sua presença está em todos os lugares, ao mesmo tempo e na plenitude do seu ser. É isso que a gente consegue entender quando falamos de onipresença de Deus. Se suba ao céu de Davi, tu aí estás. Se eu vou lá para o abismo, tu estás. Se eu vou lá para os confins dos mares, lá também tu estás. Então, a presença de Deus abrange todo o espaço que foi criado por Ele de uma forma plena. Isso se chama onipresença de Deus. Então, a sexta, é a onipotência. Essa aí é muito fácil, falamos muito nisso, né? Ou seja, quando a gente fala de onipotência, estamos dizendo que Deus possui todo poder. Isto é, seu poder é infinito e é ilimitado. Não há limitações, não há coisa que Deus não possa fazer. Por isso que ele é capaz de cumprir todos os seus propósitos. Ou seja, todos os propósitos de Deus serão cumpridos por quê? Por causa do seu caráter chamado de onipotência, do seu atributo
chamado onipotência, ou seja, ele tem todo o poder. A gente vê isso nesses versículos aqui. Tem vários versículos, a gente está usando só esses assim, que é para a gente não ficar com o vídeo muito grande, né, muito extenso. 2 Coríntios 6, 18 e Apocalipse 1, 8. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos. 2 Coríntios 6, 18 diz assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O todo-poder está na mão de Deus. No Apocalipse 1:8, esse é um texto muito clássico, né? Que diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última, né? Falando dessa finitude, completude, né? Inteireza de Deus. Ele diz: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Olha aí, Deus não está preso, né, às sucessões de tempo, o Todo-Poderoso. Então, todo poder está na mão de Deus, ele possui todo poder, por isso que nós atribuímos esse atributo chamado de onipotência. O outro, onisciência. Tudo começando com O, né? Onipresença, onisciência, onipotência. O que quer dizer onisciência? Aí, ó, onisciência, conhecimento, né? Ciência, conhecimento. Então, isso quer dizer que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Só Deus sabe tudo de forma completa e absoluta. Ou seja, o seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Deus conhece todas as coisas de forma plena, completa, absoluta. Então ele não precisa pedir nenhuma informação, né? Bem como ele não possui dúvidas, ou seja, Deus não fica em dúvida. Ele sabe de todas as coisas, ele não precisa de informação, ele sabe tudo. Ele conhece tudo, ele tem conhecimento pleno e absoluto das coisas e de todas as coisas que existem no universo. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos que a gente separou? Vamos olhar aqui, são 3 versículos. Deixa eu ver se a gente pode aumentar um pouquinho. Se aumentar fica passando, né? Fica passando. Então vamos ler. Acho que dá para ler aqui, olha aí. Salmo 139, 1 a 6 diz aqui: Senhor, também oração. Salmo 139, oração de quem? Oração de Davi, né? Olha aí mais uma vez Davi agora ressaltando esse atributo de Deus chamado de onisciência. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha aí, conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Olha aqui, conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento, aí essa onisciência de Deus, né? Ele diz aqui, ó. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Olha aí, então Davi está dizendo que ele não consegue entender isso, mas ele sabe que Deus conhece todas as coisas, sabe tudo a respeito dele, sabe quando ele assenta, quando ele levanta, ele sabe que a palavra ainda não chegou à sua língua, está na sua mente, mas Deus já conhece todas as coisas. O outro salmo é o Salmo 147, verso 4, que diz aqui: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Olha aí, Deus conhece tudo, todas as coisas, até as estrelas, e diz aqui que ele chama pelo nome de cada um. Né? Você já tentou contar as estrelas? Quando a gente era pequeno e a gente ficava querendo contar as estrelas, logo vinha um adulto e dizia assim: menino, não fique contando estrelas não, senão vai nascer verruga
no seu rosto, no seu dedo, na sua mão, né? A superstição daquele tempo, né? Mas o fato é que ninguém consegue contar as estrelas, né? São bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias. Mas Deus conhece todas essas estrelas e sabe até o nome de todas elas. Por quê? Porque só Ele tem onisciência, só Ele tem conhecimento pleno e absoluto de todas as coisas. E a gente tem esse também versículo de Mateus 10, 29 a 30, que diz assim: não se vendem, Jesus falando, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Deixa eu ajeitar aqui o texto. Contudo, nenhum desses pardais, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ele conhece, né? Até os cabelos, isso aqui que é interessante. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus sabe quantos cabelos você tem na cabeça, meu irmão, minha irmã. Então, Ele conhece tudo, Ele sabe quantos cabelos tem aqui, né? É claro que a gente pode dizer assim, pastor, mas para Deus os careca fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mas Deus conhece todas as coisas, inclusive Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E nenhum desses fios cai sem o consentimento, com esse consentimento de Deus, né? Então, o que é que diz esse texto aqui? Ele ressalta esse atributo de Deus, que é a onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas de forma plena e completa. Chegamos então para o último aspecto, que é a soberania. Ou seja, o que quer dizer soberania? A gente vê muitos irmãos falar, né? Deus é soberano, né? A gente canta aquela música, nosso Deus é soberano, né? E muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente está dizendo. O que quer dizer soberania? Quer dizer que Deus controla todas as coisas. Ou seja, quer dizer que Ele governa o universo. Que nada foge do controle de Deus. Ele controla todas as coisas. Isso aí é chamado de soberania. A soberania de Deus não anula, entretanto, a responsabilidade do homem, nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Ou seja, o homem, Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas os homens têm a sua responsabilidade nas suas ações, e nem a responsabilidade dos homens pode alterar as ações soberanas de Deus. Ou seja, Deus está no controle, Deus está no governo, Deus está com as rédeas de toda a história. Nada foge ao controle de Deus. É isso que a gente chama de soberania. É Deus no trono, é Deus governando, é Deus controlando todas as coisas. E a gente vê muitos versículos na palavra de Deus falando dessa soberania de Deus. Mas a gente vai ressaltar só esses 3 versículos, né, de Deuteronômio 10, 17, Salmo 103, verso 19 e 1 Timóteo 6, 15 a 16. Ressaltam aí essa soberania de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto para a gente terminar essa primeira parte sobre os atributos de Deus, que são os atributos incomunicáveis, aqueles que só Deus tem e não compartilha com ninguém. Deuteronômio 10, 17 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. Observe aí, tá vendo? Soberano com letra maiúscula, dos soberanos com letras minúsculas. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17. Ele é o soberano dos soberanos. A gente tem uma expressão parecida que é relatada, né, atribuída a Jesus, né, lá em Apocalipse. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é soberano, ele está no trono. Essa é o atributo chamado soberania, controle total e absoluto. Salmo 103, verso 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Trono, controle, domínio, governo. E como rei, domina sobre tudo que existe. Isso aqui é bem claro, né? Olha aqui. E como rei, o que é que o rei faz? O que é que os reis fazem? Governam, né? E como rei, domina tudo o que existe. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 a 16, essa expressão de louvor, né,
que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Timóteo 6, 15, 16, ele diz assim: ele é bendito e único soberano. Olha aí, único soberano. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Observe aí que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele ressalta aqui esse atributo de Deus, né? A soberania. Ele é o único soberano, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o atributo que nós chamamos de soberania. Então, toda vez que você falar, né, Deus está no controle, Deus está no controle, lembre-se que isso que você está dizendo é um atributo de Deus que é chamado de soberania. Ele domina, ele controla, ele administra tudo no universo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus. Na próxima quinta-feira, a gente retorna para ver a segunda parte dos atributos, que são os atributos comunicáveis, aquele que Deus também passou para o homem, quando criou o homem, fez ele a sua imagem e a sua semelhança. Lembrando que a gente se volta a se encontrar, voltamos a nos encontrar no próximo domingo, no culto de louvor e adoração a Deus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Derrama a Tua graça sobre nós, nos ajuda, continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando, Senhor, da contaminação, da pandemia, do coronavírus, que o Senhor esteja protegendo os Teus servos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Receba a bênção, irmão. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima, se Deus quiser. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, a de ti obedecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou padecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou padecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite,
e dia luz tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová.